Bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabia que a tradição das tiaras reais teve início no século XIX? Que as tiaras mais antigas da Escandinávia vieram da França? Ou que um dos diademas mais famosos do mundo foi criado para um homem? No vídeo de hoje, conheça as tiaras mais antigas das coleções reais europeias. Antes de começarmos, para entender melhor os termos, tipos e elementos citados nessa lista, assista ao vídeo Guia de Tiaras, clicando no card ou no link na descrição. Coroas, tiaras e enfeites de cabelo de metais e pedras preciosas existem há milhares de anos, mas as tiaras como conhecemos hoje são relativamente novas. Nenhuma monarquia europeia possui um exemplar anterior ao século XIX, quando Napoleão Bonaparte se proclamou imperador e incentivou o uso de estilos neoclássicos, e o avanço da tecnologia permitiu a criação de modelos leves e elaborados. A imperatriz Joséphine era conhecida por usar tiaras como parte do vestuário oficial e ajudou a difundir a tendência entre as cortes europeias e a alta sociedade. Muitas joias dela ainda podem ser encontradas nos cofres reais da Europa. A tiara do parure dinamarquês de rubis, favorita da rainha Mary da Dinamarca, tem uma história ligada à coroação de Napoleão Bonaparte. O imperador deu dinheiro para os marechais franceses comprarem joias para as esposas irem à coroação. Em 1804, Jean-Baptiste Bernadotte encomendou para a esposa Désirée um conjunto de diamantes e rubis que o casal levou para a Escandinávia ao se tornarem rei Karl Johan e rainha Désirée da Suécia. Décadas depois, a rainha Joséphine da Suécia presenteou a neta, rainha Lovisa da Dinamarca. Em 1898, a rainha Lovisa passou o parure para a futura rainha Alexandrina, que por sua vez presenteou a princesa Ingrid da Suécia, que se casou com o príncipe herdeiro Frederick da Dinamarca em 1935. Ingrid transformou o conjunto criando uma grande tiara a partir dos elementos antigos e adicionou mais peças. A rainha faleceu em 2000 e deixou o conjunto para o neto, o príncipe herdeiro Frederick. Após o anúncio do noivado entre o príncipe Frederick e Mary Donaldson, os rubis foram as primeiras joias reais que ela herdou. Uma tiara floral de diamantes e rubis, um par de brincos e um colar que podem ser usados em diferentes configurações, um broche, uma pulseira, grampos de cabelo e um anel, todos cravejados de diamantes e pequenos rubis em cachos. Uma das joias mais marcantes e controversas da Europa é a tiara Camafeu da Suécia, feita por volta de 1809 para a imperatriz Joséphine da França e acabou na Suécia através da neta dela, Joséphine de Luxemburgo, que se casou com o rei Oscar I em 1823. A peça apresenta 7 camafeus ovais, assinados por Giuseppe Girometti, Filippo Rega e Vincenzo Catenacci. Cada um consiste em retratos de perfil esculpidos, envoltos por uma moldura de pérolas semente, engastadas em ouro vermelho, numa base de ouro e prata. Os camafeus ilustram cenas da mitologia romana e foram produzidos individualmente, sem a intenção de agrupá-los, razão pela qual variam em tamanho e aparência. O maior, no centro, retrata a história de Cupido e Psique. O parure inclui colar, par de brincos, pulseira e broche. Algumas princesas suecas usaram a tiara no dia do casamento, mas a rainha Silvia acrescentou um significado extra ao escolhê-la para o casamento com o rei Carl Gustaf em 1976. Em 2010, a princesa Victoria, herdeira ao trono, seguiu os passos da mãe. O parure de esmeraldas é o maior conjunto de joias da família real norueguesa, porém a origem exata nunca foi confirmada. Foi fabricado para a imperatriz Joséphine ou para Augusta da Baviera, nora da imperatriz. É certo que era parte da coleção de Augusta.
A princesa Augusta faleceu em 1851. Neste ponto, a história se cruza com a da tiara Bragança, já que o parur passou para a filha da princesa, a imperatriz Amélia do Brasil, e depois para a irmã dela, Josefina da Suécia. Você pode saber todos os detalhes no vídeo especial sobre o conjunto, clicando no card ou no link na descrição. A rainha Sofia da Suécia deixou o parur para a princesa Ingeborg, esposa do terceiro filho dela, príncipe Carl. Ingeborg decidiu fazer alterações, removeu as grandes esmeraldas em gota no topo e as transformou em um par de brincos. No lugar, um joalheiro adicionou palmetas de diamantes. A tiara atual possui uma esmeralda cercada por diamantes no topo. O modelo abrange palmetas, rosetas e desenhos da letra S em diamantes, intercalados com esmeraldas de diferentes tamanhos e formatos, um belo exemplo neoclássico. Em 1940, a Noruega foi ocupada pelas forças alemãs. Antes de fugir para os Estados Unidos com os 3 filhos, a princesa herdeira Marta atendeu ao pedido da mãe, princesa Ingeborg, de levar consigo o parur. Princess Ingeborg told her daughter, "Please take these jewels, and if you need money, don't hesitate to sell it, because they went to an exile then and had to leave Norway." Após o fim da guerra em 1945, Marta e os filhos voltaram para a Noruega. O conjunto de esmeraldas permaneceu com ela. Em 1968, o príncipe herdeiro Harald se casou com Sonja Haraldsen. Desde o casamento, somente Sonja pode usar o conjunto em público. O diadema de estado de George IV é o único elaborado para um homem. A corte real encomendou a peça à joalheria Rundell no início de 1820. O acessório ficou pronto em maio e custou 8.216 libras esterlinas. A estrutura de ouro e prata tem 7,5 cm de altura e 19 de diâmetro. É decorada com 1.333 diamantes, incluindo um amarelo de 4 quilates. Na base, há 2 fileiras de pérolas, uma com 80 e outra com 88. O design de Philip Lippert integra 4 cruzes de malta alternadas com ramos de flores de diamantes que representam as 4 nações do Reino Unido, uma rosa para a Inglaterra, um cardo para a Escócia, um narciso para o país de Gales e um trevo para a Irlanda. Para enfatizar o estilo pessoal extravagante, George usou o diadema sobre um chapéu de veludo durante a procissão de coroação em 1821. Você pode saber mais sobre a infame coroação de George IV clicando no card ou no link na descrição. Nenhum outro rei optou por usar o diadema, mas as rainhas sim. A joia passou a ser uma tiara da coleção real, às vezes escolhida para retratos e vista em compromissos comuns, até a vez da rainha Elizabeth II. Elizabeth percebeu a importância histórica da peça e, além de inúmeros retratos oficiais, a reservava exclusivamente para ocasiões de estado e transformou o diadema em um dos maiores símbolos do reinado que durou 70 anos. Se existisse um concurso para a maior tiara da Europa, a Empire, da família Grã-Ducal de Luxemburgo, estaria entre as finalistas. Não se sabe exatamente como a joia chegou a Luxemburgo. Especula-se que foi um presente de casamento para Pauline de Württemberg, esposa de Wilhelm, duque de Nassau, em 1829. Possivelmente confeccionada pelo joalheiro de Frankfurt, Jacob Tillmann Spes, a chamada de Heiratsdiadem em alemão possui 10,5 cm de altura, 19 de diâmetro e conta com diversos elementos decorativos, geométricos, antimony, wreath e scroll, todos de diamantes.
A tiara foi fotografada pela primeira vez em 1919, quando a recém-nomeada Grã-Duquesa Charlotte de Luxemburgo a usou no casamento com o príncipe Félix de Bourbon-Parma. A Império foi usada por várias mulheres da família. Hoje é reservada apenas para a Grã-Duquesa Maria Teresa. A tiara de conchas é uma criação peculiar da joalheria Millerío de Miller e chamou a atenção de Isabel II da Espanha após ser exibida na Exposição de Paris em 1867. A rainha procurava um presente de casamento perfeito para a filha, infanta Isabela, e encontrou. Baseada em uma obra de Oscar Masson, a joia foi projetada para imitar conchas e ondas do mar de diamantes, com 7 pérolas em forma de pera e 18 diamantes lapidados em briolete, suspensos em tremblin, um termo francês que significa tremer, onde diamantes e outras pedras preciosas eram presas a uma espécie de mola para gerar movimento, brincar com a luz e intensificar o brilho. A infanta Isabela não teve filhos e deixou o diadema de las Conchas para o sobrinho, o rei Afonso XIII. A esposa dele, Rainha Ana, entregou a tiara ao filho, Juan, que a ofereceu à princesa Sofia da Grécia e Dinamarca, noiva do príncipe Juan Carlos, em 1962. A peça é uma das poucas que permaneceram na família real durante as duas repúblicas. Como propriedade pessoal da Rainha Sofia, não faz parte das Joias de Passar, as joias da coroa espanhola. Apesar de ser emprestada com frequência a outras mulheres da realeza, é considerada a favorita de Sofia. A tiara holandesa de safiras e diamantes é uma das preferidas da Rainha Máxima dos Países Baixos. Foi encomendada pelo rei Willem III da Holanda para a esposa, a Rainha Emma, em 1881 e fabricada pela Maison van der Stegen. O conjunto espetacular foi inspirado em um modelo de Oscar Masson de 1867. O rei Willem pagou 100 mil florins holandeses, o equivalente a 1.200.000 euros, pela tiara e 2 pulseiras que se juntaram a um colar anterior de safiras e diamantes e a um broche de laço de safira para formar um parure completo. 655 diamantes compõem a peça, alguns em fios muito finos para produzir um grande efeito cintilante. As 33 safiras são do Sri Lanka, até mesmo a central, de cerca de 44 quilates. Depois da Rainha Emma, as rainhas Juliana, Beatrix e Máxima foram fotografadas inúmeras vezes com a joia. Diversas alterações foram feitas ao longo dos anos, a exemplo da base, complementada para aumentar a altura. A vista lateral enfatiza o design gótico, que se eleva em direção ao céu como uma catedral. A tiara holandesa de safiras é sem dúvida uma das mais criativas da lista e foi a escolha da Rainha Máxima para o maior evento da vida dela na realeza, a cerimônia de entronização do marido, Willem Alexander. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!